E quais seriam os gases controlados, os gases poluentes que são considerados nocivos à nossa saúde? Começando pelo NOx. NOx geralmente é um composto de NO, mas também pode se transformar em NO2. Ele vai para a atmosfera, é um gás venenoso, com odor, cor marrom avermelhada e causa irritação das mucosas. De onde que vem esse gás? Para pensar, em torno de 70% do nosso ar é nitrogênio. Nitrogênio é um gás inerte. Um monte de coisa, ele não participa de nada. Porém, contudo, todavia, se eu submeto o nitrogênio junto com o oxigênio em alta pressão e temperatura, eles se reagem e formam esse gás venenoso. Esse é o famoso gás aí que é extremamente difícil de se controlar nos motores diesel, porque eles trabalham com temperaturas altas. Eu tenho sempre temperatura muito alta dentro do motor diesel. Eu tenho um tempo de queima longo, porque a rotação de trabalho dos motores diesel são menores, os cilindros são maiores, consequentemente tudo demora mais para acontecer e com isso eu converto mais e mais em NOx. E esse é o famoso gás aí que foi o escândalo da Volkswagen nas leis de emissões que eles burlaram. Então é um gás que é extremamente tóxico. Então eu coloquei até uma foto aí de São Paulo que a gente já começa a ver a camadinha aqui amarronzada e vai ser junto com o particulado que eu vou explicar também. Monóxido de carbono, CO. Esse é o mais perigoso de todos. O monóxido de carbono tem um grande problema que na hora que seu sangue vai carregar oxigênio, é mais fácil para a hemoglobina reagir e agarrar um CO do que carregar oxigênio. Então é extremamente perigoso porque seu corpo começa a não ser oxigenado. Nós tivemos recentemente até uma família no Chile, outras aqui no inverno no Brasil, que foram contaminadas aí com CO. Teve o caso da pessoa que deixou o aquecedor do chuveiro, que é queima-gás, sem a conexão com a chaminé. E esse gás, o resultante da queima, o CO, que é afinal um queimador, um aquecedor de chuveiro, a queima não é nada controlada, não é nada eficiente, se libera muito CO. Esse gás entrou para o apartamento e matou a família inteira. Para se ter ideia, é um tipo de gás que, se você é submetido a 0,3% de concentração no ar, ou seja, um nada, ele te causa morte em 30 minutos. E por que ele é extremamente perigoso? Porque os primeiros sintomas dele são confundidos com outras coisas que você sente. Então, os primeiros são dor de cabeça e sonolência. Então, é o gás que, quando você é submetido em grande concentração, você vai ficando com sono, dorme e nunca mais acorda. Então, uma morte silenciosa, não é dolorosa, mas é extremamente perigoso. Por isso que eu coloco sempre escapamento, mesmo com o motor ali na frente, eu coloco o escapamento todo lá para trás. Você vê muito preparador aí fazendo aquela gambiarra de põe a saída da turbina já no para-choque, já no para-lama. Cara, não é legal esse tipo de coisa. Por quê? Um grande exemplo que teve muito acidente, muito problema aqui no Brasil, era com a Volkswagen Brasília. Por quê? Volkswagen Brasília, o que dividia a cabine do motor era uma tampinha lá meio sem vergonha, não era vedado. E obviamente que aquele motor emite muito CO, não tinha catalisador, não tinha controle, e naquela época você tinha muito problema de vazamento de juntas dos coletores de escape. O que acontecia? Ou mesmo na saída, ali se criava um vórtice embaixo do carro, que se você abre toda a janela, isso entra na parte de aerodinâmica, né, na carroceria, no curso de carroceria, você abre toda a janela, ali na frente você cria uma zona de baixa pressão. Embaixo do carro, ali onde está o motor, está uma zona de alta pressão. O que acontecia? Eu tinha vazamento de CO, então os gases subiam pelo motor, passavam pelaquela tampa sem vergonha, entravam pela cabine e saíam pela janela. Então era muito comum do sujeito estar lá dirigindo, viajando com a família, janelona aberta, as crianças no banco de trás, ou às vezes naquela época até deitada na tampa. O cara tá no meio da estrada e fala: Ô pessoal, acorda aí que estamos chegando, e as crianças não acordarem. E já sair correndo para o hospital porque aí elas estavam em com intoxicação por CO. E se você não enche a pessoa de oxigênio, a pessoa vem a falecer. Também é muito comum, era muito comum no passado, o cara querer mexer no carburador do carro, aqueles carros que emitiam CO pra caramba, e aí o cara, eu tenho que regular o carburador, vou lá na garagem rapidinho, avisava a mulher ia preparar o almoço,
Ele estava regulando o carburador com o motor ligado dentro da garagem, quando a mulher ia chamar o marido pro almoço, tava o cara lá caído, né? É muito, muito, muito perigoso esse gás. Tem que tomar cuidado. Não vale a pena correr o risco por bobeira. Além disso, quando você conversa com alguém que é principalmente de cidades pequenas litorâneas, né, onde o cara respira muito ar puro, ele sempre fala, pô, toda vez que eu vou para São Paulo eu tenho uma dor de cabeça, e aquilo ali eu não gosto, eu tenho vontade de voltar para casa o mais rápido possível. E as pessoas associam essa dor de cabeça ao barulho, à bagunça, etc. Mas, na verdade, imagine um trânsito que nem a gente vê aí nos noticiários, nas marginais, né? 4, 5, 6 faixas de cada lado, tudo parado no meio do trânsito. O carro tá com marcha lenta com catalisador, já vou mostrar para vocês. Ele não esquenta muito, aí ele não converte os gases, ou o carro já é mais antigo. Enfim, eu tenho uma concentração enorme de CO ali. Obviamente, por isso que muitos chegam em casa depois de um dia de trabalho e estão sonolentos, cansados, fadigados, com dor de cabeça. É muito por causa desse CO que você respira no trânsito. Então leve em consideração que isso aí não é bobeira, isso é um assunto sério. Hidrocarbonetos, né? O que seriam os hidrocarbonetos não queimados? Eu tenho a cadeia do combustível, que é sempre carbono, hidrogênio com oxigênio, uma salada ali se for gasolina ou diesel. Quando eu tenho uma queima incompleta, o que que acontece? Eu vou liberar. Se eu tenho uma queima completa, eu libero água e CO2. Se é incompleta, eu vou liberar totalmente completa, vai liberar carbono, que eu já vou mostrar. Carbono, particuladinho de carbono, fumaça preta. A menos incompleta é o CO e a mais completa é o CO2. E na parte também de incompleta, eu vou ter às vezes a reação do hidrogênio com carbono e eles não vão ter tempo de reagir com oxigênio. Ele é extremamente cancerígeno, algumas dessas moléculas. Se você vê na norma de emissões, geralmente ela tá especificado como THC, não vai confundir com o princípio da maconha, não vai achar que saiu o princípio da maconha no escapamento do carro. Na verdade, é o total de hidrocarbonetos, que podem ser várias moléculas, e algumas delas cancerígenas. Grande senão, qual que é? Muitas delas reagem com a luz do Sol junto com o NOx, que está na atmosfera, e libera ozônio. Mas aí você fala, mas ozônio não é um negócio bom? Não, ozônio é bom lá no da estratosfera, lá no alto da atmosfera, para filtrar os raios ultravioletas, radiação do Sol. Aqui embaixo, ele é extremamente perigoso. Por quê? Um grande exemplo, como que você mata pessoa que é alérgica a ácaro? Como que você faz com aqueles aparelhinhos para matar os ácaros? Você usa uma emissão de ozônio. Então, o ozônio ele mata pequenos organismos, ele é venenoso, né, para esses organismos, e no nosso corpo ele reage com o sistema imunológico. Não no nosso corpo, mas em animais grandes, ele reage com o sistema imunológico. Qual que é o problema disso? Pessoas submetidas a ozônio têm sistema imunológico mais fraco, ou seja, ficam doentes mais facilmente, desenvolvem câncer mais facilmente e, consequentemente, morrem mais cedo. Já repararam, esse mesmo pessoal que eu falei que mora no litoral, ou mesmo no interior, perto de uma grande vegetação, e não tem contato com a poluição, você chega para ele e fala, olha, faz quanto tempo que você... Qual foi a última vez que você ficou gripado? E essa pessoa te responde, faz uns 3, 4 anos. E mesmo em cidades densas, mas no litoral onde eu tenho ar puro, essas pessoas não ficam tão doentes como cidades grandes, com muita poluição como São Paulo. Não é o contato humano apenas. Eu tenho esse fator ozônio que deprime o sistema imunológico. E um dos pontos principais aqui em São Paulo, onde eu tenho muito ozônio, é no Parque do Ibirapuera. Então a pessoa fala, eu vou correr no final do dia lá no Ibirapuera, que é perto do trabalho, fazer um exercício. Muitas vezes é problemático isso. A CETESBI emite alerta, grande concentração de ozônio. Por quê? Tem grandes avenidas em volta, bate sol direto lá, e a própria vegetação do Ibirapuera funciona como um filtro, ele é bom, né? Aquela vegetação ajuda a filtrar um pouco o ar de São Paulo, mas funciona como uma esponja, atrai tudo para lá. E, consequentemente, você vai ter muito mais ozônio ali naquela região. Não vale a pena, às vezes, se tem um alerta de ozônio, você fazer exercício. Você está prejudicando mais sua saúde do que não fazendo exercício e estando num lugar com ar mais puro, né? Particulados. O que seriam os particulados? Eu acabei de falar. Reação das cadeias de carbono, né, do combustível cadeia de carbono, hidrogênio e oxigênio, quebro elas, libero energia
E se eu tenho uma queima muito incompleta, eu tenho formação de particulado, que não deixa de ser pequenas partículas de carbono ou de carvão, se você preferir, né? Carvão é carbono puro, só que grande, né? Qual que é o senão desse carinha? No passado, eu até coloquei uma foto aqui da maravilhosa São Paulo aí, com seu ar num dia de inverno. Olha como estava escuro o ar por causa do particulado. Qual que é o senão? No passado, você via aqueles caminhões velhos emitindo um monte de particulado, aquela fumaçona preta no escapamento. Por incrível que pareça, aquilo ali não é tão ruim quanto os motores modernos. Por quê? Aquele particulado que sai no escapamento, como o motor não tem uma queima tão eficiente, os injetores não trabalham com tanta pressão, etc., as partículas resultantes são maiores, são grandes. Isso, por um lado, é bom, porque primeiro eu enxergo que eu tenho um caminhão emitindo fumaça preta, emitindo particulado, porque elas são tão grandes que eu consigo enxergar. Segundo, para o nosso sistema respiratório, acaba sendo mais fácil para o corpo barrar isso daí. É aquilo que você pega o pessoal de litoral, de outras cidades aí, menores e com ar puro, que brincam que o ar aqui de São Paulo, ele é... Você vem para São Paulo, você tem a terra da catota, terra do ranho. Por que isso? É fato. Se você tem um particulado muito grande, seu nariz consegue barrar isso daí, formando o catarro, a catota, como você chama, e vai deixando seu nariz cheio com aquilo. Ele vai barrando. O problema é que quando você começa a diminuir o tamanho dessas partículas, que os motores modernos estão cada vez diminuindo, porque eles estão cada vez mais eficientes, essas partículas vão conseguindo penetrar no seu corpo. E aí o outro tamanho se divide em tamanho grande, médio e pequeno. O que é considerado tamanho médio para na garganta. Então, muitos aqui em São Paulo devem já ter percebido que acordam de manhã com aquele pigarrão na garganta e aquele fica preso e você fica tentando soltar. Por quê? É particulado que seu corpo barrou ali, né? O grande problema são os motores modernos, que eles emitem partículas pequenininhas, obviamente que cada vez menos, mas as que saem ali, que acabam saindo, são tão pequenininhas que seu corpo não consegue filtrar nada e vão parar lá nos alvéolos do pulmão. E lá ele não consegue eliminar. Consequentemente, por não conseguir eliminar, isso aí pode virar câncer de pulmão. E muitas vezes também cai na corrente sanguínea, contaminando o sangue por inteiro e também traz aumento de pressão e etc. Qual que é o maior senão, por incrível que pareça? Hoje em dia não é só motor diesel que emite esse tipo de partícula. Motor Otto, motor gasolina, com injeção direta, como a queima não é tão perfeita, não tem uma queima tão completa, ele chega a emitir isso daí. Tanto que nas normas europeias, você pega a norma europeia, tem um asterisco lá. Para motor Otto, eu não controlo particulado, tem um asterisco, a não ser que seja injeção direta, porque aí eu tenho emissão bastante de particulado no escapamento. Isso é tão fato que você vê muitos motores Otto com injeção direta, formando carbonização em cima do pistão, criando aquela crosta de carbono, que é produto disso daí. Também temos os aldeídos, que irritam as mucosas e causam mau cheiro, mas é muito comum quando você está atrás de um carro antigo, velho, que você sente aquele cheiro pesado, que você não consegue respirar, é muito graças a HC, os hidrocarbonetos, e CO, monóxido de carbono. Também tem os gases não controlados. O que seriam não controlados entre aspas? Por que eu coloco entre aspas? Porque eles não deixam de ser controlados de outras maneiras. Eu tenho o CO2, que é o gás carbônico que sai da nossa respiração, que é o que eu quero no final do escapamento, eu quero queima completa mais eficiente possível, ou seja, CO2 é o produto final esperado no escapamento e a única maneira de eu reduzir esse carinha é reduzindo o consumo de combustível. E por que eu coloquei em controlado entre aspas? Porque ele foi eleito causador do efeito estufa, do aquecimento global, e se caiu em cima dos carros para reduzir o consumo de combustível. Como engenheiro de motores, isso aí é maravilhoso, porque dá emprego para nós, vemos motores cada vez mais modernos e eficientes, mas a gente tem que parar a pensar como que eles fazem isso. Na verdade, eu meço o consumo de combustível do carro pelo CO2 emitido no escapamento durante os testes de emissões de poluentes. Tem até o link no Best Cars aí, onde eu descrevo tudo isso daí, detalhado escrito, para não perder muito tempo aqui e ficar muito longo e sonolento, mas para quem tiver interessado, tem um link lá. E, como eu disse, a única maneira de reduzir isso
é através do consumo. Como que os governos, principalmente europeu e da Califórnia, estão atuando nisso? Começam a impor imposto do carro, imposto no final, na hora que eu vou vender o carro, em função do CO2 emitido durante os ciclos padrões. Ou seja, eu forço, por exemplo, se emite até 150 gramas por quilômetro rodado, eu pago um certo imposto. Acima disso, eu vou pagar mais. Então, se força o desenvolvimento de carros cada vez mais e mais econômicos. Um ponto que seria muito positivo seria utilizar etanol. Por quê? Para a plantinha, a cana-de-açúcar crescer, o que ela precisa? Ela precisa de água e CO2, e junto com a luz do sol, que trará energia, vai criar fotossíntese e vai virar a planta e sim, vai gerar glicose, vai gerar toda a estrutura dela. Por isso que você vê no selo do Inmetro, quando está lá, quanto de CO2 que emite lá na etiquetinha que está no carro. Com gasolina tem lá tantas gramas, com etanol zero. Na verdade, ele emite o etanol. Só que eles consideram como se eu estivesse fechando o ciclo, porque o mesmo CO2 que eu emiti com etanol, a plantinha usou para crescer. Não é bem por aí, mas vai, né? Vamos aceitar. Mas acima de tudo, o etanol é um combustível maravilhoso para emissões. Ele é melhor em emissões gerais, em CO, HC, CO2. Ele pode ter um pouquinho mais de problema numa fase fria de emissão de particulado, porque a queima é mais fria, mas o motor funciona de forma mais eficiente. Então, em termos de energéticos, o etanol também vai sempre emitir menos CO2 que gasolina, porque o motor vai estar sempre mais eficiente. Além disso, o etanol não tem enxofre. Enxofre vem do petróleo, que eles tentam separar da gasolina, mas ele contamina muito o diesel também. O problema do enxofre eu queimo ele dentro do motor, vai reagir, chega no final ele forma chuva ácida. O etanol não, é uma molécula única, acabou. Então é muito mais limpo também. Mas qual que é o problema da chuva ácida? Quem deixa carro na rua, numa cidade grande como São Paulo, já deve ter percebido que a pintura vai ficando toda queimada, o vidro vai ficando meio esquisito, vai ficando com umas manchas. Isso é chuva ácida, é ácido sulfúrico caindo em cima do seu carro em forma de chuva. Daí você fala, mas tá aí grande coisa, só tá estragando meu carro, é só dar uma polida e acabou. Naquelas, porque o que acontece? Esse ácido sulfúrico ele é carregado pela atmosfera e muitas vezes ele vai chover lá no interior onde eu tenho uma plantação de algum tipo de alimento. E qual que é o problema disso? Cada vez mais os agricultores são obrigados a equilibrar o pH do solo, para que, porque o solo com essa chuva ácida vai ficando cada vez mais ácido e as plantas não crescem. Então eles são obrigados a equilibrar com o pH com outros produtos. Além disso, não pensando só na agricultura, na vegetação em geral, preservação ambiental também traz problema, porque se começa a ficar muito ácido, eu começo a matar a vegetação e ninguém sabe por que aquela área está ficando um buraco só de terra e areia. É muito por causa disso também. Ou seja, qual que é a única maneira de controlar isso? Não tem como barrar a saída dele no escapamento. Então vamos barrar a entrada dele. No caso do diesel, a gente já tem diesel de baixo enxofre. Aliás, quando você sente aquele caminhão velho dando partida, aquele cheirão típico de escapamento de diesel, aquele é enxofre. Porque se você tem um diesel de baixo enxofre, que manda direitinho dentro do motor, não sai aquele cheiro horroroso. Enfim, única maneira, controlar o combustível e não ter tanta emissão de enxofre na atmosfera. E mais uma vez, maravilha do etanol, né? Porque não tem nada disso.